mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos declarar bem forte, em alto e bom som: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, adore a Ele, celebra ao Senhor, abre o teu coração, perto quer estar, aleluia, perto quer estar aos seus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, eu quero, Senhor, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Abra o coração, adore bem forte a Ele, renovar, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, aleluia, somente a ti, Jesus. Na presença do Senhor, nós podemos estar perto dEle, nós podemos nos aproximar dEle. Na verdade, a estratégia do inimigo é nos afastar de alguma forma, é tentar nos constranger, é tentar nos humilhar, dizendo que nós não somos dignos de estar nessa casa, que nós não somos dignos de estar na presença. Mas o que o inimigo esqueceu é que a graça de Jesus nos alcançou, a graça de Cristo nos alcançou, e todos quantos quiserem têm acesso direto aos pés dele. Ergue os seus braços e declare: te louvarei. Independente de qualquer situação que você esteja vivendo, independente de como você entrou aqui, louva ele. Oh, declare que você vai honrar com a tua adoração. Não importam, não importam as circunstâncias. Oh, adorarei, adorarei, adorarei. Aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Mais uma vez, declare: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. aleluia. Oh, Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória, e Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Deus está contigo em meia batalha, em meia dificuldade. Ele está contigo, Ele não te abandona. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode declarar isso? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode declarar a Ele a glória? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. aleluia. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, para sempre, Senhor. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É somente dele, aleluia. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É somente dele, aleluia. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém, amém, amém. A Ele, oh, e a Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória nós damos a Ti, Jesus. Declare nesta noite a Ele a glória, a Ele a glória.
Jesus. Ele está contigo. Aleluia. Então você pode descansar. Não é para você parar, não é para você desistir. Aleluia, Jesus. Vamos adorar. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Olha isso. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Olha o que ele fala para você. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, meu Deus. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você crê nisso? Então adore o nome do Senhor. Os seus planos não vão se frustrar, porque aquilo que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Ele é contigo. Oh, aleluia. Eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, glória! A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei. Olha o que Ele fala para você nesta noite. Quando passares pelo fogo, você não está sozinho. não vai te queimar, porque eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando. Mas olha só quem vem, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas o meu Deus, Ele tem um plano contigo. Ele vai te ajudar. Quando você mais precisar, ninguém pode te ajudar. Você pode olhar para um lado, para o outro, você não vê saída, mas nessa noite o meu Deus está dizendo: pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Eu estou contigo.
estou contigo. Então descansa o teu coração. Ó, que ele fala pra você: eu estou contigo, eu estou contigo, filha. Eu estou contigo em todo momento. Pois eu estou com essa igreja, eu estou com esse ministério, eu estou com essa família. Então vai prosseguir, não é pra desistir. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, você está pensando que vai afundar, mas Deus está no barco, Ele está te guardando, Ele está te guardando. Oh, alabachore calabaiace, emaiaxerebacai. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Ó, que ele fala pra você: Ele está contigo. Eu estou contigo, filho. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Ainda de pé, por favor, coloca o último versículo de Mateus aí na tela, para confirmar tudo aquilo que o Senhor está ministrando através do louvor. Quem ama a sua família aí? A família é o maior patrimônio que o Senhor confiou nas mãos dos homens. Alguns preservam, outros não, mas é uma confiança plena que Deus entregou para cada um de nós. E o último versículo de Mateus vai confirmar tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Olha só que versículo interessante que Deus entrega aqui: ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Independente de como estamos, se você está passando por uma batalha, por uma ventania, enfrentando uma crise, ou não, ou talvez você está bem, você está desfrutando daquilo que foi uma promessa e hoje é uma realidade. Mas independente se você precisa ou não, a presença de Jesus é fundamental na nossa vida. Pegue na mão de uma pessoa que você ama, pode ser o marido, a esposa, filho, um amigo, uma amiga, não importa. Curve a sua cabeça e diga: Senhor, a família é o maior patrimônio que o Senhor confiou nas minhas mãos, e desta família eu farei uma parte do céu aqui na terra. Cuidarei muito mais do que eu cuido do ouro, do que eu cuido do material. Cuidarei como parte dos céus aqui na terra. Fale com Deus agora. Interceda por alguém que você ama. Interceda por uma pessoa que talvez não está aqui ao seu lado. Interceda por alguém que talvez está febril, está doente, talvez enfermo, talvez acamado, talvez chateado, decepcionado, talvez esfriou na fé literalmente. Mas há poder na igreja que ora. Quando Pedro estava preso, havia um grupo de pessoas que é chamado de igreja, que orava continuamente sobre a vida dele. E para espanto de todos, Pedro foi solto. As portas se abriram automaticamente. E é o que vai acontecer com você agora. A partir do momento que você interceder de todo o teu coração, Deus vai enviar um anjo lá na tua casa, no teu apartamento, no teu sítio, e vai visitar aquele parente que você tanto ama. Fala com ele então, abre o teu coração, fale com ele agora. Oh, aleluia. Vem, Senhor, sobre cada um de nós.
nós não estamos iniciando a oração, nós estamos orando, porque o louvor também faz parte de uma adoração, meu Pai, e nós continuamos essa ministração. O Senhor nos garantiu, segundo o Evangelho de Mateus, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, meu Pai. E quantas pessoas diante da crise, quantas pessoas diante da batalha, da ventania, diante dos desafios semanais, mensais, chega a pensar que o Senhor já não está mais com ele, chega a pensar que o Senhor não está com ela, Pai, devido a problemas relacionados à família, relacionados a discussões, a desconfiança, a ciúmes obsessivo, ou talvez, ó Pai, alguma situação chegou a esfriar e não há mais aquela amizade, lealdade, não há mais a chama do amor nesse relacionamento, mas eles vieram para o lugar certo, na casa certa. É aqui que o Senhor transforma, é aqui que o Senhor liberta, é aqui que o Senhor traz a chama do primeiro amor. Sim, meu Deus, é aqui que o Senhor move as águas e coloca tudo em ordem, meu Deus. Toca nesse filho que talvez se afastou da presença do Senhor, e como pródigo mergulhou no pecado, como pródigo mergulhou naquilo que aos seus olhos era belo, e hoje está pagando um preço terrível. Vive, Senhor, à mercê da marginalidade, vive, ó Pai, com a sua liberdade privada, mas há uma igreja que ora, há uma igreja que busca, há uma igreja que acredita na justiça. Então é nessa fé, meu Deus, é nesse clamor, meu Pai, que eu imploro. Vá agora, Senhor, nesse presídio, nessa detenção, nessa cadeia, faz uma obra de milagres, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Toca, meu Deus, quebra toda maldição por palavras, quebra toda malignidade que aprisiona essas pessoas nos vícios, e por mais que tenta, por mais que se esforça, parece que os vícios é maior, é mais dominante, mas o Senhor é poderoso. A Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta agora, Pai, aonde chegar o som da nossa voz pela transmissão, toca, cura, liberta, faz uma obra de milagre, Senhor, para que fique sabido nessa cidade, nesse estado, que há um Deus que restaura a família, há um Deus que abre portas, há um Deus que prospera, há um Deus que salva, há um Deus que resgata. Se você crê nisso, fala assim: Senhor, coloque uma unção agora sobre as minhas mãos, e para onde eu estender as minhas mãos, vai haver a manifestação do Teu poder. Se você consegue, estenda as suas mãos mais ou menos aonde você mora agora, e declara que através da tua oração, uma unção está saindo das tuas mãos agora. O Senhor está enviando um anjo lá na tua casa, vai colocar em ordem o que está desordem, vai alegrar o triste, vai fortalecer o fraco. Começa a receber aí a convicção que a tua oração chegou aos ouvidos de Deus, aleluia, e Ele vai transformar, Ele vai trabalhar, Ele vai agir, Ele vai colocar tudo no seu lugar. Vem, meu Deus, toca agora, toca agora, toca agora. Se você quiser, abra a tua boca agora e comece a adorar. Diga glória a Deus, diga aleluia. Enquanto você adora, Deus trabalha. Em calavai, show de kevia, aravassuri de cantonégia, o revaravachuri de caçuri de kevia nagaio, eramanagasuri de covachou de calas. Creia que Deus está agindo. Essa semana será diferenciada, porque quem começa a semana orando, termina a semana agradecendo. Quem começa a semana na igreja, termina a semana agradecendo. Está selado, está ligado nos céus. A tua casa é bendita em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome dele aí e libera o seu grito de glória. Aleluia. Amém. Pode se assentar, queridos.
Quem sentiu a presença do Senhor? Quem sentiu? Glória a Deus. Esteja certo que o Senhor visitou a sua casa, o Senhor visitou a sua família, o Senhor visitou aqueles que estão dengosos, né? Que estão com dengue. O Senhor visitou aqueles que estão febril, aqueles que estão internados. Há poder na nossa oração. Amém? Tem alguém além da família do pastor que está pela primeira vez aqui na igreja? Todo mundo em família? Que bênção, né? Todo mundo aqui cultuando, adorando a Deus. Ontem nós tivemos um mega culto de mulheres na sede Apucarana, queridos. Que presença! Durante todo o culto, né? O Senhor manifestou, o Senhor derramou da sua graça. E se você quiser ver fotos, é só você ir na página Renovar Apucarana e você vai ver lá no Facebook os melhores momentos. O Ministério de Mulheres aqui da igreja também foi lá. Cantaram, representaram, de Marialva, e foi algo assim maravilhoso. As irmãs, hoje eu estive lá pela manhã, até brinquei com os obreiros, falei, vocês estão crentes, né? Porque geralmente quem vem um dia no culto falta no outro, ainda mais domingo de manhã. Mas as irmãs foram ontem, louvaram, celebraram, e hoje estavam todas lá também. Dá um glória a Deus aí. Eu fui obrigado a elogiar, falei, vocês estão crentes, né? Porque eles saíram tarde da igreja, né, deixaram tudo limpo, tudo certo, no dia seguinte já estavam lá também, né, para adorar, para celebrar, e foi um domingo gostoso, foi um domingo maravilhoso. E está chegando mais um culto de mulheres, agora vai ser na cidade de Marialva. Tem aí a imagem para a gente? Teremos aí dia 12 de junho, 12 de junho? Isso, acho que é 14, né? 14 de junho nós teremos esse mega culto de mulheres também, presença de todas as igrejas Renovar e igrejas convidadas, a pastora Rose, que é sogra do Isaac, olha, a sogra do Isaac, né? Pastora Rose, que é o Xerox da Geise aí. Olha lá, o Xerox. Vai estar lá pregando a palavra de Deus, a pastora Rose. Dá para escurecer um pouquinho aqui? Por favor, Lucão, você que é o cara, hein? Vê se consegue diminuir um pouquinho a luz aqui, para o pessoal ver mais nítido. Isso, senão o pessoal de casa não vai enxergar também. Então tá aí, ó. Vai estar a cantora Thalita Fernandes. Ó, ficou top. Aparecendo nas igrejas church mesmo, né? Ó, vai estar lá a pastora Rose, a cantora Thalita Fernandes, pastora Delma de lá, tantas mulheres de Deus. Só que esse evento, ó lá, estou vendo a dona Nilza ali, estou vendo a missionária Ivanete ali, estou vendo a dona Erli, a Josi, a irmã Nádia, Daiane, Patrícia, ó, deu para enxergar bem, ó, ô glória. Depois dos 40 a visão fica meio ruim, mas a minha tá boa ainda. Vai ser uma grande bênção, tá? Então se programa, igreja, para todo mundo estar lá. Marialva é 8 quilômetros aqui, por enquanto não está pagando pedágio, né? Então faz aí uma caravana, quem tem carro, lota o teu carro, vamos lá honrar o Senhor. E dia 2 de agosto vai ser uma mega conferência aqui, de mulheres, não é? Vai ser uma conferência profética com a pastora, Valdirene Rocha, muito amiga, a gente se fala praticamente todos os dias, e ela vai estar aqui conosco, irmão, se prepare, a expectativa é muito grande para esse dia 2, e a entrada é gratuita, né? Geralmente ela ministra em muitos lugares, tem um investimento, porque faz muito chá de mulheres, mas aqui vai ser 0800, vai ser gratuito, vai ser na faixa. Então o único esforço que você vai ter é de chamar uma pessoa, uma mulher, um homem também, não tem problema, para estar aqui nessa grande conferência, dia 2 de agosto, vai ser um sábado, às 19 horas. Amém? Nós convidamos você e toda a sua família em nome de Jesus. Eu quero já chamar aqui o pastor, né, que hoje vai ministrar a palavra, nosso amigo, pastor Danilo Suave, de Maringá, e aí ele vai apresentar a esposa dele, o filhão que já veio aqui também. Fica de pé toda a igreja, por favor. Aplauda o nome do Senhor pela vida do pastor, em nome de Jesus. Amém. Até meia-noite, pastor, bispo. Até meia-noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Mais uma vez, né, estamos aqui. E é um prazer sempre, bispo, estar nessa igreja maravilhosa. Que unção. Acho que se nós terminássemos o culto agora, iríamos para casa de uma maneira completa, mas abastecidos. Porém, para que esteja completa aquilo que Deus tem para nós, a palavra é um momento extremamente importante. Por quê?
O momento do louvor é o momento onde nós nos entregamos a Deus, nós conversamos com Deus, mas o único momento que Deus, Ele fala conosco, ainda que pelos louvores, ainda que tenhamos as apresentações, mas é um momento iminente que Deus fala conosco, é por intermédio da sua palavra. Então por isso que muito é importante nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. E hoje, né, minha esposa pôde vir, está aqui ela, meu filho. Para quem não me conhece, eu sou Danilo, e Deus me colocou, né, na condição de servo dele, pastor, pregador do evangelho, para poder trazer a mensagem, né? Conheço o bispo Isaac há uns 20 anos, né? Desde quando estávamos lá na Igreja Paz e Vida, né? E é um prazer estarmos hoje aqui neste lugar. Então, pega a sua Bíblia, pega a palavra de Deus, pega a palavra do Senhor. Com relação ao fundo, aos que são responsáveis técnicos, pode deixar, tá? Pode deixar ou um pouquinho mais alto, ou, né, ainda que não tenha um rapaz tocando, mas ainda que seja no computador, não tem problema algum. Pode ser, se for. Cadê o rapaz que tocou? Ele deve ter ido ali, toma uma água, né? 1 Crônicas, capítulo 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Bom, quem trouxe água, agradeço, mas eu não tomo água por enquanto estou trazendo a mensagem, então eu vou deixar aqui embaixo para que eu não derrube, né? Bom, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 9 diz assim a palavra de Deus: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Bom, da onde eu venho, tenho o costume de repetir, bispo. Amém? Amém. Então, conforme eu for dizendo, você pode repetir. Eu falo e você repete. Amém? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Coloque a sua Bíblia no teu assento. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa continuar nos abençoando, derramando da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, da sua unção. Meu Deus, nos abençoe hoje neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, se assentem por alguns instantes. Não tenho o hábito de demorar muito nas mensagens, mas se você prestar atenção em cada parte da mensagem, tenho certeza que, além da unção que você recebeu, que está sobre a tua vida, desde o momento inicial, que foi pela oração, pelo momento dos louvores, que foi algo tremendo, né? Que Deus fez neste lugar, você vai sair com uma palavra que você vai conseguir refletir durante a semana. E o intuito sempre nosso é de ouvir uma mensagem que nós possamos ouvi-la e aplicar sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, sobre o nosso cotidiano. A palavra, ela precisa ser eficaz, ela precisa trazer uma transformação de vida. E quero hoje, nessa noite, falar talvez de um personagem bíblico que você nunca ouviu, ou alguns poucos ouviram sobre Jabes. Vou fazer uma pergunta: quem já ouviu falar de Jabes aqui na Bíblia? Né? Então, metade, um terço, talvez, dos que levantaram a mão. Bom, eu vou fazer um breve resumo, uma sinopse para você poder entender. O livro de Crônicas é um livro que fala basicamente
de genealogia, embora nós tenhamos no livro de Crônicas vários relatos de milagres, mas ele fala muito sobre essa questão de genealogia. E fala também de quando se explica alguns milagres dos reis, embora nós tenhamos o livro chamado Crônicas, que significa Crônica dos Reis, e o livro de Reis, eles são praticamente bem parecidos. Inclusive, existe a concordância bíblica. Quando você pega Isaías, por exemplo, orando de joelhos, clamando a Deus, né? Pastor, mas Isaías não é lá na frente, sim? A Bíblia em si, ela não é separada por cronologia, ela é separada exatamente por estilos. Por exemplo, o livro de Crônicas faz parte ali exatamente do livro a que nós entendemos do Juízes. Então, quando você olha o livro de Crônicas e olha o livro de Reis, eles têm várias passagens que são relatadas em ambos os livros. E ao olharmos dentro desse livro de Crônicas, o livro de Reis, ele narra uma perspectiva na terceira pessoa, acerca de vários milagres que Deus realizou de maneira sobrenatural na vida do povo de Israel, na vida do povo de Judá. Enquanto o livro de Crônicas narra numa perspectiva mais dentro, uma perspectiva, vamos colocar em primeira pessoa. É como que se nós estivéssemos fazendo a seguinte comparação, que nós estivéssemos vendo os 3 primeiros evangelhos sinóticos, onde nós olhamos o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, seriam parecidos ali dentro da narrativa com o livro de Reis, e quando nós olhamos o livro de Crônicas, nós lemos o evangelho de João, que quando você lê, você percebe que o evangelho de João, ele faz uma narrativa da vida de Jesus de dentro para fora, diferente dos outros evangelhos que narra como que se alguém, Bispo Isaac Souza, estivesse vendo a distância na terceira pessoa, enquanto João, ele está lá dentro, narrando de dentro para fora. É muito interessante isso. E o livro de Crônicas, ele é bem interessante, porque logo nesse começo, como disse, ele faz uma cronologia, ou seja, ele pega a história de personagens bíblicos e vai destrinchando, ou seja, a árvore genealógica. Por exemplo, Jesus, ele veio exatamente da tribo de Judá. Então é destrinchado desde Abraão até chegarmos aqui em Jabes. E é interessante que se você olhar esse começo do livro de Crônicas, é citado várias pessoas que, para nós nunca ouvimos pregações, mensagens, porque o nome delas apenas estão sendo citadas de maneira cronológica, até chegar em determinados personagens, reis, que o livro de Crônicas narra. Porém, dentro dessa cronologia, dentro desta linha cronológica, um nome se destaca. E esse nome que se destaca é o nome de Jabes. E é tão interessante a história de Jabes, porque a história de Jabes, aqui dentro dessa narrativa bíblica, apenas a história dele é contida em 2 versículos. O versículo 9 e o versículo 10. Nós não temos, por exemplo, um livro dedicado, como quando você olha o livro de Davi. Você conhece o livro de Davi? O pessoal fala, pastor, está errado, eu acho que o senhor errou, não tem livro de Davi. Mas tem o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, que é literalmente a história de Davi, sendo contada dos seus 16, 17 anos, e finalizando em 1 Reis, capítulo de número 1, na sua velhice. Deveria até ser o livro de Davi, mas quem escreveu foi ali Samuel. Nós não temos um livro dedicado, ou talvez como dos profetas pequenos, dos profetas maiores, mas nós temos uma pequena história, que quando a gente conhece um pouco a Bíblia, os significados bíblicos, nós entendemos um pouco da história de Jabes. E na história de Jabes, nesta oração que Jabes faz, nós podemos aprender 5 lições nessa noite que podemos levar para a nossa casa, podemos levar para a nossa vida. Primeira coisa que nós entendemos sobre Jabes. A Bíblia Sagrada nos diz, no versículo de número 9, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Veja, nos tempos bíblicos, os nomes, eles não eram dados de maneira aleatória. Por exemplo, como hoje, que menininho bonito, eu vou chamar ele de Enzo.
Apesar que Enzo agora acabou a febre de Enzo. Se tiver algum Enzo, me desculpe, não é zombaria com o nome Enzo. É apenas o momento que ficou, onde todo mundo colocava o nome de Enzo, não é? Então as pessoas, o brasileiro em si, eles dão um nome aleatório. Eu dei o nome do meu filho de Daniel, porque o meu é Danilo. Então, se é Danilo, o dele vai começar com D. E eu falei com a minha esposa, se for menina, tem que começar com L, porque o nome dela é Luzia. De maneira bem prática. Mas o povo de Israel não é assim. Por exemplo, o nome Isaac. Vamos fazer uma pergunta então, Bispo Isaac Souza. Temos 2 Isaques aqui. Qual o significado do seu nome? Riso. Riso. Por que riso? Porque quando ali nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus, quando se recebe a promessa, Abraão, quando ele recebe a promessa, Sara está ali ouvindo, e Deus fala ali para Abraão, olha, ao tempo determinado, Abraão já com aproximadamente 75 anos, ele escuta do anjo dizendo, ao tempo determinado a sua esposa dará à luz a um filho, e sendo ela uma mulher idosa, e a gente sabe que humanamente dizendo, uma mulher idosa praticamente é difícil, o homem ainda consegue de alguma maneira, né, com seus 50, a gente vê alguns homens sendo pais com 50 anos, já vi até com 60 anos, mas mulher, ela tem aquele período depois da menopausa que fica impossível de gerar filho. Então ela deu uma risada, porque aí diz, não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, como que eu irei gerar se, quando eu era nova, não gerei, imagine agora na idade avançada e sendo estéril. Só que nós sabemos que Deus é tremendo, e falando Ele, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Então para Deus não tem idade, não tem período, não tem tempo, não tem nada. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Sara podia ter 60, como de fato tinha, 70, 80, 90, 100 anos. Se Deus falasse para Abraão, Abraão, Sara dará a luz com 100 anos. Então assim iria acontecer, porque Deus é tremendo e poderoso para fazer infinitamente mais. Isaac riso. Na época de 1 Samuel, nasce Icabô, devido a Hofni e Finéias. Finéias teve uma criança, foi pai de uma criança. Ele cai da cadeira porque a arca foi levada e dá o nome Icabô, que significa foi embora a glória de Deus. Porque naquele momento a arca tinha sido levada embora. Jabes significa com dores dei a luz. Então nós sabemos que a infância dele não foi fácil. Nós sabemos que a vinda dele a este mundo não foi fácil. Nós sabemos por essa introdução que aqui fiz para você, que o início da vida dele não foi fácil. Talvez a mãe dele morreu, a Bíblia não faz menção ou alusão que ela de repente partiu ou morreu, mas eu posso conjecturar que isso pudesse ter acontecido. De repente ele cresceu sem a família, cresceu exatamente sem os pais. Nós não sabemos o que aconteceu na vida de Jabes, como eu não sei o que acontece na sua vida. Não sei a fundo o que acontece na vida do bispo. A gente sabe algumas coisinhas porque a gente bate papo, mas a fundo só Deus sabe. Mas aqui eu aprendo a primeira lição. Não importa como você veio ao mundo, não importa como foi o teu passado, não importa como foi a sua trajetória lá atrás. Bom, nós não somos calvinistas. Eu acho que o bispo não é calvinista que acredita na predestinação. Você veio para sofrer, então abaixa a cabeça, aceite isso e pronto. Nós não somos calvinistas. Predestinados a ser salvos ou não ser salvos? Não. Todo mundo pode ser salvo apenas entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Todos podem. Qualquer um pode mudar de vida. São pinguns, cachaceiros caídos na sarjeta na rua, e daí? Jesus restaura e muda a história de vida. Jesus transforma a vida de todos. Pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era conhecido por Saulo de Tarso, mas quando Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, e quando ele cai então do cavalo,
Sabe o que acontece? Ele tem encontro com Jesus, Jesus muda a vida dele, diz que a partir daquele momento ele não seria mais o perseguidor, mas o perseguido. E não chamam ele mais de Saulo de Tarso, mas sim de Paulo. Não mais o Saulo lá da cidade de Tarso, mas agora o Paulo. Veja, a nossa vida, ela pode e sempre será mudada na presença daquele que é todo-poderoso. Jabes nos mostra aqui nesta noite que não importa qual seja a sua situação, não importa como a sua vida é e de que maneira você veio, pastor, minha família toda lá, sabe, eles são espíritas, ou de repente vive uma vida que odeiam a Deus, detestam a Deus, porque infelizmente nós vivemos uma época que a sociedade, a mídia, ela tem ensinado as pessoas a odiarem a Deus. Eu vim de uma época, o bispo também, muitos aqui também com certeza, que por mais que a pessoa não fosse à igreja, não fosse, mas ela tinha respeito. Você chama ela para vir à igreja, olha, eu preciso me acertar, algumas coisas da minha vida, mas ora por mim lá. Vocês já viram aqueles vídeos do TikTok? Ai, pastor, TikTok eu não vejo, não vejo, vê sim, né? E não tem problema nenhum ver, tem problema o que você vê. Agora a televisão é bênção, não é? Depende do que você vê. Eu estava vendo lá uns jovens perguntando no Brasil, em outros países, não sei se era Estados Unidos, perguntando, você acredita em Jesus? E várias pessoas, idosos, jovens, falando, não, 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 não. Eu falei, meu Deus, eu sou da época que as pessoas até não iam à igreja, mas elas tinham a certeza e o temor que Jesus é o Senhor e Salvador. Então nós vivemos uma época muito difícil, o final dos tempos, mas precisamos aprender com Jabes aqui, que o nosso futuro com Deus está sim predestinado, bispo, à vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você que veio hoje nessa noite, não importa o teu passado, como foi, o casamento errado, uma, segunda, terceira, vai, uma hora dá certo, uma hora prospera, uma hora acontece. Meu filho que está aqui é fruto de milagre. Milagre. Inclusive, bispo, saiu até no jornalzinho, eu falei para o senhor, né, que saiu no jornalzinho da Paz Vida na época. Porque eu casei, nós estamos 20 anos casados, né, Luzia? 20 anos. 20 anos. E quando nós casamos, ficamos aquele período que não queria ser filho. E depois chegou a hora de querer. Agora dá, agora chegou o momento. E cadê o momento? O momento não acontece, o momento não chega, não vai, né? Aí tem as piadinhas, não está acertando a mira do gol, né? Aí orei. Falei com Deus, falei, Senhor. Aí fui no médico, o médico disse, olha, tem um problema aí. Sabe, a quantidade ali do exame de espermograma está muito baixo. É difícil, hein? Só com inseminação e olha lá. Eu lembro disso até hoje, na Avenida Angélica. E eu falei, meu Deus, tá bom, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é Deus. E naquele momento fui para casa, fizemos a obra. E detalhe, lá na igreja do Aldo Riviera, que era uma igreja, era um bairro, lá em São Paulo, bem simples, carente, o bispo conhece, né? Nakamura. E orando, uma moça não podia engravidar, oramos e ela engravidou. Falei, eita. Aí você fica mais chacoalhado ainda. Falei, oh Deus, eu orei e a moça não engravidou e eu. E Deus falou, calma, que há um tempo para todas as coisas. Diga para a pessoa do teu lado, há um tempo para todas as coisas. Diga para a pessoa do teu lado, calma, vai chegar a tua hora. E quando chegar a hora, você nem vai perceber. Nem percebe, bispo.
Porque você esquece. Quando você coloca na mão de Deus, você esquece. Você não fica lá, Deus. É igual meu filho. Ô papai, é sushi essa semana, né? Eu falei, na outra, Daniel. Aí na terça-feira pergunta de novo, quarta pergunta de novo, quinta pergunta de novo. A gente esquecer, colocar na mão de Deus é o seguinte: Senhor, está nas tuas mãos aí, eu vou descansar. Como você descansa? Para você dormir na sua casa, você precisa literalmente desligar todos os seus pensamentos para poder adormecer. Porque se você deitar na tua cama e falar, meu Deus, eu preciso pagar a conta de água segunda-feira, tem um aluguel, a prestação do carro, eu vou tentar dormir. Aí, não, peraí, eu preciso pagar a conta lá das casas. Aqui não tem Casas Bahia, né? Tem, em Maringá. MN, é onde você trabalha, Isaac? Eu tenho que pagar, lá tem boleto também, crediário? Tem. Eu tenho que pagar lá o crediário da MN. Você não vai dormir. Você só dorme quando você desliga os seus pensamentos, que é descansar. E foi o que eu fiz, eu desliguei. Até que um dia nós fomos comprar roupa, não é, Luzia? Eu não, ela estava meio buchudinha. Eu falei, essa mulher está comendo demais, né? Está ficando meio buchuda. E a vendedora olhou assim e falou, você está grávida? Eu falei, não. Você até esquece. Você nem lembra. Não tá. Aí eu olhei, você tá, Luzia? Não sei. Aí você fala, pastor, mas não tem aquele do atraso menstrual? Mas ela tinha um problema de atrasar 3 meses, 4 meses, não é isso? Então, aí quando foi fazer o exame, estava grávida. E aqui está o milagre. Olha o milagre, não é? Ele ficar com vergonha, fica, mas tem que glorificar Deus. Então não importa como foi o teu passado. Não importa como foi o início da tua vida. O início do meu casamento foi muito difícil, complicado. Estamos há 20 anos juntos. Mas no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente estava na situação que vendia o almoço para comprar janta. Já ouviu esse ditado? Eu acho que eu acertei o ditado, né? Você vende almoço para comer a janta, para comprar janta. E graças a Deus, hoje Deus tem abençoado de uma maneira tremenda. Tem uma casa, tem o meu carro, tem minha família, tem minhas coisas, tudo certinho. Então peraí, o que aconteceu lá atrás não define o que vai acontecer lá na frente. Lembra disso, que aconteceu lá atrás, ficou para trás. Nem Deus lembra, nem Deus faz questão de ficar lembrando. Lá no livro de Filipenses capítulo 2, Deus ele diz, meu amado, esquecendo, pastor foi Paulo, não, Deus, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Então peraí, para que eu possa prosperar, eu preciso lembrar que lá na frente Deus tem algo para mim. O hoje, o presente, e lá na frente Deus tem algo para mim. O passado ficou para trás. Jabes falou, olha, minha mãe talvez ali padeceu, sofreu. Eu quando era pequenininho foi difícil. Mas hoje, sabe como Jabes estava? Ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Deus o fez crescer. Lembra, meu irmão, minha irmã, da Bíblia Sagrada? De José, aquele lá do Egito. Ele era o menor. Seus irmãos não gostavam muito dele, que era menor, e o seu pai mandava levar o almoço para os seus irmãos. E quando ele ia levar o almoço, ele era muito sonhador. Ele teve 2 sonhos. Um sonho que os feixes de trigo se prostravam diante dele, e outro sonho que a lua e a estrela, a lua e o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. Deus estava falando, eu vou te colocar numa posição de honra, de grandeza. Ele era o menor, mas Deus colocou ele lá como governador do Egito. Davi era o menorzinho da sua casa, era o menor dos seus irmãos. Quando Samuel desceu até a casa de Jessé, até Samuel, bispo, se enganou. Porque às vezes a gente se engana. Até o profeta se enganou. O profeta de verdade mesmo.
de verdade. Se enganou. E quando ele olha assim, olha os irmãos, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, fala: verdadeiramente estou diante de um santo, aliás, diante do escolhido de Deus. Que um era forte, outro tinha uma máquina, porque soldado, rei, deveria ser um camarada não bonito, tinha que ser um camarada que colocasse medo. Aí Deus fala para Samuel: não é nenhum deles. E Samuel fala: tem mais alguém aí desta casa? Tem um menorzinho. Jessé diz: tem um menorzinho que está trabalhando e apacentando as ovelhas. Manda descer, porque enquanto ele não descer, nós não vamos almoçar, nós não vamos comer nessa casa. E quando ele desce, Davi desce, Deus fala para Samuel: esse é o meu escolhido. Porque Deus não olha o que está como os homens veem diante dos olhos, mas Deus olha o que está lá dentro do coração. Deus te escolheu, meu irmão. Levanta sua mão assim aos céus. Levanta suas mãos ao Senhor assim. Deus te escolheu para fazer a diferença. Levanta suas mãos bem alto aos céus. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus te escolheu para fazer a diferença. Pastor, mas estou vivendo tempos difíceis. Não importa, o teu presente e o teu passado não define o teu futuro. Você pode estar hoje no vale da sombra da morte, mas amanhã Deus vai te ungir perante os teus inimigos. Todo mundo gosta de falar: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. É bom, tudo é bom, né? Adesivo no carro, bispo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu nunca vi ninguém colocar o adesivo no carro assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Porque ninguém quer. Você quer passar pelo vale? Quem quer passar pelo vale? Ainda bem que tem gente verdadeira aqui. Eu não quero. Você quer, bispo? Alguém quer passar pelo vale? Não. Você quer? Então somente as veredas tranquilas, né? Guia-me por águas tranquilas. Eu quero viver em paz. E claro, eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que procurar o caminho da paz. Então veja. Preste atenção. O que Deus tem para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que Deus tem para nós, lá na frente. Eu não estou falando lá na frente, a quilômetros de distância, não. Lá na frente, onde você não enxerga ainda. Porque os nossos olhos são limitados. A ovelha, ela enxerga no máximo 70 centímetros. A ovelha literalmente, sabia disso, bispo? Ela não enxerga muito, a gente não enxerga. Nós somos ovelhas do grande pastor. Mas o pastor, ele enxerga. Está ali na frente. Calma, que Deus vai te colocar entre os mais ilustres dessa terra, bispo. Deus te colocará como um dos mais ilustres lá no seu bairro. Deus te colocará como um dos mais ilustres da sua família. Deus te colocará como um dos mais ilustres da sua casa. Era lama sori canta lamanai ebedeca. Calma! Calma, Jabes. Calma, Jabes. Calma que Ele vai te colocar. Mas já tem 10 anos, pastor. Ué, tinha um camarada no tempo lá no Templo Formosa, em Atos capítulo 3, que desde pequeno ele era coxo e manco. Mas um dia chegou a vez dele. E do tanque de Betesda, então, no Evangelho de João, capítulo 5? 40 anos, se não me engano. 40? Não lembro. Que ele estava esperando um dia, pelo movimento das águas, que o anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que pulasse era curado. Só que ele tinha um problema. Ele era coxo. O cego, por mais que não enxergava, chegava mais rápido, né? Já parou para pensar nisso? Chegava mais rápido. Só que um dia chegou a vez dele.
E não foi pulando no tanque. Foi conhecendo Jesus. Às vezes a gente espera o milagre por uma via, mas vem por outra. A gente espera pela direita e Deus vem pelo outro lado, pela frente, pela trás, por todos os lados. Nós queremos definir como que Deus virá ou chegará até nós. Fica despreocupado. Fica despreocupado. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que você não precisa correr atrás da bênção. Não precisa. Você tem que fazer voto, propósito, claro. Mas você não precisa ficar desesperado. Hoje eu venho aqui na igreja do bispo. Aí depois eu vou lá na igreja do apóstolo. Aí na quinta eu vou na igreja da pastora. Você não precisa. Você não precisa. Congrega aqui, Deus vai te abençoar. Vai te prosperar. Salmos 23. Todo mundo conhece o versículo primeiro. E o último versículo, você conhece? Alguém lembra do último versículo? Alguém sabe o que está escrito lá? Ô bispo, mas ninguém nem para pegar a Bíblia para abrir, para ver o que está escrito, hein? Para ter a curiosidade, o que diz lá no último versículo? E habitarei todos os dias, e as suas bênçãos me seguirão. Veja que eu não corro atrás da bênção. A bênção sabe o meu endereço, sabe onde eu moro, sabe aonde estou. Deuteronômio 28, 2 diz que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão até ti e te alcançarão. Vai te alcançar, fique em paz. Está desempregado? Seja fiel, obedeça, seja dizimista, ofertante. Enfim, seja fiel que, meu amado, vai sim a bênção chegar até a tua porta. Claro, desde que você faça a sua parte. Faça a sua e Deus faz a dele. Aí o milagre está feito. Sabe como o milagre funciona? Você faz a sua parte, aí Deus faz a dele. Essa junção traz o milagre à existência. Acontece. Então nós aprendemos. O horário já avançou. Que horas que eu comecei a pregar, bispo? Que eu não olhei. 7h10? Tem 28 minutos. Então, mais 15. Pode ser? Mas eu vou fazer o culto. Vamos até meia-noite. Não, estou brincando. Da onde eu vim, a gente é muito pontual com o horário. Eu vim de São Paulo. E São Paulo é meio perigoso, né, bispo? Já ouviu falar de Capão Redondo? Quem já ouviu falar de Capão Redondo? Tá, era meio perigoso. Então a gente terminava no horário certinho para não ter problema. Mas eu vou aqui falar para você, preste atenção. A oração de Jabes, no versículo, preste bem atençãozinho, escuta aqui. Ele fala assim: se me abençoares muitíssimo. Esse se me abençoares muitíssimo, tem um detalhe extraordinário aqui, que Deus me revelou até hoje. Eu já preguei essa mensagem, mas Deus é tão tremendo que Ele sempre nos mostra detalhes. E um dos detalhes é que se você ir lá, não precisa abrir, mas se você quiser tomar nota, né, não sei se você vem com caderno, com caneta para anotar as referências, mas só escute, que eu até anotei aqui. Se você, por exemplo, for em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, você vai ler a história de Ana, e Ana vai estar dizendo o seguinte: se me abençoares, se me atenderes, e me der um filho, o lhe darei durante todos os dias da minha vida. Se você ler Gênesis, capítulo 28, versículo 20, depois que Jacó, ele é roubado pelo seu irmão, que ele dorme no sereno da noite, com um travesseiro muito confortável, a pedra. Travesseiro, uma pedra. Eu tenho um travesseiro que eu só durmo nele, que é fininho. Aí quando eu pego outro, esqueço, eu começo a roncar, eu acordo na madrugada. Então, veja só, imagine você dormir na pedra. Quando ele acorda, ele faz um voto. Ele pega a única coisa que ele tem, ele derrama sobre aquela pedra, consagra e chama aquela pedra de Betel, que significa casa de Deus.
E diz assim: se for comigo nesta caminhada, se Deus for comigo nessa caminhada, não, se Deus não me deixar faltar pão, se Deus não deixar faltar comida, se Deus não deixar faltar um teto sobre a minha cabeça, me der roupa, de tudo que eu tiver, lhe darei o santo dízimo. E a história de Jacó, Deus o prosperou tanto, que até o tio dele falou assim: declara o teu salário que eu vou te pagar. Na oração de Jabes, sabe o que tinha? Olhe para a pessoa do teu lado e diga, olha para a pessoa do teu lado e diga: compromisso. Compromisso. Quer prosperar? Quer receber a sua bênção? Na sua oração precisa ter compromisso. Sem compromisso você não vai. Lembra de Deuteronômio 28? Se ouvires e obedeceres, as bênçãos te seguirão. Precisa de compromisso, voto. Ana era estéril. E a Bíblia Sagrada, não vou falar sobre Ana, a história dela, mas a Bíblia nos conta que Ana era estéril. E quem deixou ela estéril? O diabo, não foi? Quem deixou Ana estéril? Está lá escrito, hein? Não é o pastor não está conjecturando aqui não. Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 1. Quem deixou Ana estéril? Deus. Ué, pastor, mas Deus não é aquele que cura a esterilidade? Sim. Ele é aquele que abre porta e fecha a porta. E se Deus deixou Ana estéril, é porque havia um motivo. Pastor, e qual motivo? Porque Ana, ela ia para o templo todos os dias. Durante 10 anos, Penina humilhava ela. Penina era, naquele período, não sei se você sabe, quando a mulher era estéril, o homem podia casar-se com uma outra mulher. Então, havia Ana, que era o amor de Eucana, e Penina, que era aquela que gerava filhos para Eucana. Porém, Eucana amava Ana. E durante 10 anos, a Bíblia fala que ela era humilhada. Ia para o templo, ai Deus, a minha vida está ruim, as coisas não mudam, puxa vida. E 10 anos do mesmo jeito. Só que um dia ela tomou um posicionamento diferente. Ela entendeu que não adianta ir para o templo e chorar. Não adianta ir para o templo e ficar lá choramingando. Essa é a verdade. Você tem que vir para o templo e fazer voto e compromisso com Deus. Quando você faz voto e compromisso com Deus, a tua vida muda. Você está 10 anos sofrendo, padecendo, Deus muda na hora. Ela entra para o templo e dentro de um pilar que havia dentro do templo, ela começa a orar, Senhor, 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 muda a minha história, Senhor, abençoe a minha vida. E ela orando, mas não saía palavras tão somente na sua mente. Ela orava a Deus, orava intensamente, e ela, no meio desta oração, ela fez um voto: meu Deus, se o Senhor abrir a minha madre, eu lhe darei esse filho durante todos os dias da minha vida, eu lhe darei. Pastor, mas que lógica tem? Ela não tinha filho, e o filho que ela então tivesse, ela então daria para Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda, Deus não é um Deus de dar apenas um filho. Deus é aquele que quando abre a porta, meu amado, Ele não abre, Ele escancara e prospera a tua vida de uma maneira tremenda. Deus muda a tua vida por completo. Ana não teve só um filho, ela teve 7 filhos. Às vezes a gente fica com medo de fazer as coisas para Deus. O medo de fazer para o Senhor. Bispo, quando eu fui levantado como pastor, nem era casado, era jovenzinho igual eu sou hoje. Nada, né? Era jovem mesmo. Hoje eu estou veterano. Jovem veterano. Depois assim vai. Eu peguei tudo que eu tinha. Eu precisava arrumar a igreja. A igrejinha pequenininha, era um quarto daqui. Lá no meio do nada. Divisa de Itapecerica com Imbu. Praticamente na frente da rodovia. Que ideia do pastor Ideira, na frente da rodovia. Que ideia. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pregar para quem aqui? E aquela dificuldade. Mas eu tinha uma pedaleira de guitarra. Eu fui
e vendi. Eu tinha não sei o que, fui lá e vendi. Peguei as coisas e arrumei a igreja. Vendi. O que a gente faz para Deus? O que você tem feito para Deus? Deus não quer que você venha aqui ficar choramingando. Faz um voto com Ele. De estar 7 domingos, 5 domingos. Está desempregado? Faz um voto. Senhor, eu estou desempregado, mas se o Senhor abrir as portas, o primeiro salário é teu. Ai, pastor, eu vou dar o meu primeiro salário. Horas, você não recebe nada hoje. Eu te garanto que Deus vai te prosperar de maneira tremenda. Pastor, o ímpio lá fora prospera e nem tem Deus. É verdade. Ele tem a sorte. Aquele que é de Deus, ele tem a bênção. Você escolhe o que você quer. Só que a sorte, ela anda com azar. Anda ou não anda? Anda. O camarada hoje está bem, amanhã não tem nada. Uma hora, ele investe, pega aquele Eike Batista, lembra do Eike Batista? O homem que era um dos mais ricos do Brasil hoje, está todo quebrado, não tem mais nada. Mas, quando você vai na direção de Deus, não o azar, não a sorte, mas a bênção, obedecendo. Como que você vive a bênção? Obedecendo, caminhando na palavra dele, confiando nele, descansando nele, falando: Senhor, está nas tuas mãos, e ficar tranquilo. Vou usar um linguajar dos jovens, ficar de boa, suave. Eu lembro das piadinhas na rádio, não esqueci não, tá? Vamos falar do pastor mais suave. Lembra disso? Quando você fica tranquilo, a bênção vem e você nem percebe. Aprende nessa primeira lição. Compromisso. Segundo, vou agora você de uma maneira bem ligeira agora. Compromisso. Se os meus termos ampliares, repita comigo, os meus termos ampliares. Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Repita assim: as minhas terras ampliares. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me prosperar, se o Senhor fazer com que vamos pegar um exemplo, essa terra que eu tenho aqui, se o Senhor aumentar mais ainda. Eu vejo em Jabes, terceira coisa que eu aprendo nessa oração dele, que para que eu possa viver a promessa de Deus, eu não posso ser conformado. Ah, tá bom aqui, sabe? Eu tenho esse carro aqui. E desculpa o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade. A gente tem momentos, como eu disse para você, a Bíblia diz que o choro uma noite pode durar, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem a tempestade, mas depois tem a bonança. A vida não é só tempestade. Ai, irmã, eu estou há 15 anos na luta. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. A luta ela tem, é um período, é um momento. Paulo diz na carta de 2 Coríntios que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É maravilhoso. Deus permite uma leve tribulação para a tua fé aumentar, para a tua fé crescer. É um período. Pastor, tá bom, eu tenho esse carrinho aqui que eu mais empurro ele do que ele me leva. Mas tá bom, né? Tá quebrado, mas tá bom. Tá bom. Sabe, pastor, a casa está meio desmoronando assim, mas amém. Você tem que ser grato mesmo, sempre, nunca murmurar, mas não ser uma pessoa no conformismo. Romanos 12, versículo 2. Quer anotar aí? É muito importante. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem para você aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, mas você precisa mudar a tua mente e entender: Deus tem o melhor para mim, e eu quero crescer em nome de Jesus. Levanta sua mão aos céus assim, em nome de Jesus. Diga: eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. A circunstância muitas vezes te molda e você fica lá.
naquela rotina. Tá ruim, mas tá bom. Já viu esse ditado? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Não, em nome de Jesus. Tá bom e vai ficar melhor ainda. A minha Bíblia diz isso. Quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho que tinha sido servido era bom, mas o que Jesus transformou era melhor ainda. Paulo diz de fé em fé e de glória em glória, que em nome de Jesus, creia. Vivemos numa época onde a incredulidade toma conta das mentes. Vivemos numa época onde as pessoas têm perdido a fé, têm perdido a convicção. Mas que em nome de Cristo, nesta noite, existam pessoas neste lugar que acreditam que existe um Deus que te prospera, que ainda que de passo em passo, de caminhada em caminhada, mas você vai chegar lá. É verdade, meu irmão, não é no jogo do tigrinho que você vai ficar rico, não. Não é na pirâmide financeira, não é no marketing multinível, mas é trabalhando, sendo fiel a Deus, trabalhando. Deus te colocará entre os grandes dessa terra, Deus te colocará entre os grandes deste mundo. Jacó não tinha nada, esse Jacó de Gênesis 28 não tinha nada, bispo. Ele foi com uma mão na frente e outra atrás na casa do seu tio Labão. Foi do dia para a noite, igual você vê em alguns lugares dizendo, olha, essa pessoa não tinha nada, mas ela entrou segunda-feira pobre e domingo já estava rica. Não, pai, pelo amor de Deus. Eu comprei meu terreno em 2010, bispo. Minha esposa mudou em 2022 e, aliás, nós mudamos ano passado, 2024. Consegui construir pela misericórdia de Deus, o bispo sabe como. Foi do dia para a noite? Não. Mas Deus foi abençoando. Deus vai prosperando. Deus foi honrando. E tem 2025 já, né? 2025. Às vezes eu tenho esse lapso temporal. Eu me perco, eu falo, meu Deus, já estamos tão longe. Vai trabalhando. Jacó levou 7 anos, foi enganado, depois mais 7 anos. Pastor, ele foi passado para trás. Não, ele ficou mais rico, mais próspero. Porque na vida daquele que é de Deus, até o que dá errado, dá certo. É meio difícil de entender, né? Mas na vida daquele que é de Deus, até o que deu errado. O que deu errado na vida de Jacó? Ele foi enganado. Não é? Porque ele ia casar com uma, o tio dele trapaceou, ele casou com outra. Mas como ele amava a Raquel, né? Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos. Mais 7 anos trabalhando, mais 7 anos de prosperidade. Quando ele saiu de lá, saiu com bois, gado, rico. 14 anos trabalhando. Não é no tigrinho não, irmão. Esse negócio de tigrinho aí não é de Deus não. Toma cuidado com isso. No Brasil não pode cassino, mas o cassino virtual pode. É um absurdo isso. É um absurdo. O Brasil é um lugar abençoado. A gente tem que orar muito por ele, né? Aqui não pode cassino, mas online pode. Você vai prosperar em Deus, irmãos. Vai trabalhando, você vai alcançar. Não se conforme. Estou trabalhando aqui, tá bom. Estuda. Vai lá, faz uma faculdade. A faculdade hoje é tão barato. Estava passando esses dias ali no Maringá, eu moro lá em Maringá. E lá, graduação, 129. Eu falei, meu Deus do céu, 2 pizzas e uma coca. E não é? Antigamente era caro. Você consegue. Luta. Se você lutar, você vai ser como Jabes. Aleluia. 3º e 4 para nós encerrarmos, que o horário já avançou, não é? Veja. Se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Para nós encerrarmos, lembre, se a tua mão for comigo. Nós só conseguimos prosperar, vencer. Não é por causa dos nossos méritos pessoais. Eles contam e são importantes, é claro. Deus afinal não vai pegar o camarada que não sabe
nada e vai falar, vai lá meu filho, faz a cirurgia e um transplante de coração. Deus não vai fazer isso. Deus capacita primeiro. Não é? Deus capacita. Deus transforma. Mas precisamos da presença de Deus, porque méritos apenas não são suficientes. O bispo tem uma voz bonita. Não é? Fala bem, é locutor, desde jovem, né? Você entrou 19 anos lá na rádio, não foi? Você me disse? 15 anos já. E querendo ou não, vai se aperfeiçoando. Mas, sem a presença de Deus, a voz não é nada, bispo. Sem a unção não é nada. Sem a unção é nada. Davi, a maior história que eu vejo na Bíblia Sagrada, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Vocês sabiam que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Quem sabia? Está na Bíblia, lá no livro de Romanos, se eu não me engano. Ou Atos, acho que é Atos dos Apóstolos. Também não sou uma Bíblia eletrônica, né, irmão? Não, está em Atos, claro. Acho que é o apóstolo Paulo citando sobre Davi isso. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas como? Davi, ele adulterou. A família de Davi foi um beozaço. Teve até incesto na família de Davi. Foi um problemaço. Como assim esse homem foi o homem segundo o coração de Deus? Sabe o quê? Humildade para reconhecer os seus erros e recomeçar em Deus. Ele errou. Deus, tem misericórdia, me perdoa. Me limpa com isótopo, como diz Salmo 51. Me limpe, me purifique, renove. Davi morando no castelo. É muito fácil eu falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não sou rico. Moro numa boa casa, mas não sou rico. Você é rico? Talvez o bispo seja. Milionário? Ainda não, mas vai ser em nome de Jesus, né? Não sei se tem alguém que é rico, e se tiver, glória a Deus pela tua vida, financeiramente. Tá? É muito fácil eu falar, o Senhor é meu pastor. Agora você pega um ricaço. Você é rico? O bispo apontou. É? Glória a Deus. Que Deus te enriqueça cada dia mais, em nome de Jesus. Mas, para aquele que não é, para aquele que é, Davi morando no castelo, servos ao lado dele, ele fala, vai para lá, pega lá para mim o maná, e ele dando ordens. Ele chegar e escrever o Salmo 23 dizendo, o Senhor é meu pastor e por isso nada me faltará. É muito diferente. Davi dizendo, eu não tenho outro bem além de ti, se eu não me engano, no Salmo 16. Sabe o que eu quero dizer para finalizar? Não importa se você é rico, se você financeiramente é humilde, mas sem a presença de Deus você não vai para lugar nenhum. Êxodo 33, versículo 3, Moisés era mais além ainda. Se um anjo viesse aqui e falasse, Danilo, meu servo, olha, você vai para a tua casa, eu estou contigo. Eu tenho certeza que os anjos de Deus estão conosco, né, Luzia e Daniel? Nós vamos voltar para casa, lá para Maringá, e os anjos de Deus estão conosco. Mas se o anjo descesse, seja numa forma corpórea humana, e falasse, servo, vamos. Você vai dirigindo, a Luziana vai na frente, o Daniel do lado e eu vou do outro lado aqui. Pode ir. Ah, meu irmão, não, eu ia falar assim, não, só se for Jesus. Eu não ia fazer isso. Mas Moisés, ele falou não. Porque Deus falou para Moisés, Moisés, pode ir, que o meu anjo vai contigo. Moisés falou, não, se a tua presença não for, se o Senhor não for, nós não sairemos deste lugar. Êxodo 33, 3. A presença de Deus te faz vencedor. Eu vou contar um testemunho para encerrar. Tem uns 3 meses, estava voltando de São Paulo. A gente já viu tantas pessoas morrendo. Cristiano Araújo, aquele cantor, o carro, pneu estourou, o carro capotou e ele morreu. 2015, se eu não me engano isso, um cantor sertanejo. Quantos não morreram na estrada? Eu estava voltando de São Paulo, estava um pouco rápido. Estava rápido, porque estava atrasado para uma situação e a gente deixa, não, eu preciso chegar. Eu estava, depois que termina Castelo, bispo, depois do Grau Paloma, uns 30 km
dirigindo ali rápido, aquele sol e chinelando, de repente eu escuto, pei! Eu falei, nossa, acho que eu passei por cima de alguma coisa. E continuei dirigindo. Aí eu falei, depois de uns 3 minutos, bispo, diante de Deus está aqui. Será que o pneu furou? Eu estava uns 150 por hora. Livramento. Por causa do atraso, você acaba indo mais rápido. O pneu do carro é novo, bispo, novo. Aí eu falei, ué, deixa eu encostar. Aí eu fui reduzindo. Quando eu dei a primeira freada, o carro fez assim. Opa, acho que o pneu furou, encostei. O pneu estava no chão, todo esbagaçado. Eu parei assim e fiquei olhando, eu falei, o que aconteceu? Porque com menos, o carro capota. Em alta velocidade, pneu traseiro, quem entende sabe que o pneu traseiro, o carro ele roda na pista. O pneu mais importante é o traseiro, não o da frente não. Da frente estoura, ele vai indo. O traseiro é estourar, o carro começar a capotar na diagonal. E não aconteceu nada. E eu parei porque eu falei, eu acho que o pneu furou. Livramento de Deus. Quando a presença de Deus está com você, meu irmão do céu. Eu falo isso para mecânico, o mecânico fala, não existe, porque esses dias eu fui trocar o pneu, ele falou que o irmão dele é 80 por hora. O pneu estourou, o carro capotou, graças a Deus o irmão dele não morreu, mas capotou 80. Aí eu falei, não lembro o nome do rapaz, alemão, o apelido. É que eu sirvo um Deus grande, que a presença dele está comigo. Levanta sua mão aos céus assim, Ori calabasubianda labas. Xenerebeanda lamassurianda labalabalas. Jabes! A presença de Deus vai te fazer prosperar na tua empresa. A presença de Deus vai te colocar aonde você sonha, como fez com Davi, como fez com José. A presença de Deus, a obediência ao Senhor, o compromisso com Deus vai te colocar em lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. E esse é você. Esse é você. Não importa como foi o teu passado, porque o teu futuro eu já vejo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar 5 minutos por você. Levanta sua mão aos céus. Eu quero que você neste momento agora coloque nas mãos de Deus o seu sonho. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus agora o seu projeto. Que você seja sincero agora, que você já estava relaxado e desanimado com Ele. Não sei se é o casamento, se é o ministério, se é a vida financeira, o tratamento que você tem feito contra câncer, seja qual doença for. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus agora. Ralamachori canta nabratori de andalabas. Remene cana lamassuri beanda na yepere calamanai. Rapanas turibidete catanala pastoneia. Coloca na mão dele agora. Vai dar certo. Vai dar certo, já está dando certo. Deus está mudando a situação. Deus é aquele que muda o cativeiro. Lembra de Paulo e Silas? Na mesma hora eles estavam presos, mas de repente as prisões se abriram. O terremoto de Deus aconteceu. Algo surpreendente aconteceu ali. Que o surpreendente aconteça na tua vida essa semana. Que o surpreendente aconteça nessa semana na tua vida, que o surpreendente aconteça. Eu profetizo na tua vida que o surpreendente aconteça no laudo do exame médico, aquele que você vai receber, aquele que você pegará lá na UBS, lá no convênio, lá no hospital. Quando você pegar, você vai ser surpreendido. Era la massurianda labas.
Recana lalama xerianda lalabas. Senhor, Espírito de Deus, sopra, sopra, sopra hoje aqui neste lugar. E a cada dia de vergonha Deus dará dupla honra. Cada humilhação que você passou, cada injúria que você sofreu, cada mentira que falaram de você, Deus te dará dupla honra. Ramadakata passou me decaia. Que o teu coração fique em paz. Você possa voltar hoje para casa em paz, feliz. Que os maus rumores e temores, a partir de hoje Deus está tirando da sua vida. Medo esse de ficar desempregado, medo esse de repente no exame, pelas dores que você estava sentindo no teu estômago, no teu corpo, você estava tão preocupado que nem dormindo estava, diz o Senhor hoje nessa noite para você. Mas Ele manda um recado para a tua vida: descansa nele, confia nele, e Ele tudo fará. Fique em paz. Não vai dar nada, não vai dar nada, porque Ele é Deus. Confie nele sim, confie nele sim, que tudo dará certo, tudo prosperará, porque Ele é Deus. Fecha tuas mãos e diga assim comigo: eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra, assim como Deus foi na vida de Jabes, assim Ele será comigo. Então vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amém. Sente 2 minutinhos. Depois dessa incumbência que o Senhor me deu, eu te passo o microfone, tá bom? Guarda essa mensagem, querido. Olha para Jabes. A vida nunca foi fácil para ninguém. Para alguns foi. Para alguns talvez foi, mas a gente não sabe da história de ninguém. Aquilo que aparentemente para nós parece ser fácil, mas no make-off da vida daquela pessoa, só ela sabe, Deus, da história, né? Amém? Você guarda essa mensagem no teu coração? Você toma posse? Que a presença de Deus, ela é contigo e te fará prosperar. Não se conforme não, lute. Não foram todos que foram ilustres, só Jabes. Porque Jabes não se conformou, tinha a presença de Deus, pediu a proteção de Deus, não é? Então Jabes, mesmo não nascendo no ambiente favorável, ele conseguiu dar a volta por cima. E a gente temos essa referência na nossa vida. E nós também vamos ter o nosso final feliz, amém? Queridos, deixa eu só falar algo para você. Uma coisa que eu aprendi com Deus. Toda vez que a gente vier para a casa de Deus, para a casa do Senhor, a gente precisa ter muita alegria em servir a Deus. Por exemplo, olha, abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Porque eu só fiz a introdução, a pregação é agora. Está bem no finalzinho mesmo. Amém. Bom, não, estou brincando.
mensagem foi concluída. Mas deixa eu trazer um recado de Deus para você. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, versículo de número 1. E aconteceu depois disso que Jesus, tendo ressuscitado o filho da viúva de Naim, Jesus tendo feito vários milagres, andava de cidade em cidade, Jesus, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Maria Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher do procurador Herodes, Susana e muitas outras mulheres, serviam com suas fazendas, ou em algumas traduções, com os seus bens. Servir a Jesus, ele precisa ser um pacote completo. Por exemplo, a Bíblia nos fala que aquilo que eu semear eu vou colher. Uma vez eu estava indo para o monte, lá de São Paulo, dos Menonitas, e eu vi algumas pessoas indo fazer um propósito no monte, para Deus abrir porta de emprego, e iam ficar lá 7 dias, amém. Aí eu fiz uma pergunta: ô querido, olha, faz um voto com Deus. Você está desempregado? A Bíblia abre portas com voto. Jacó fez um voto de dizimice, por isso que ele prosperou. Não, eu estou fazendo jejum. Não, jejum tem outro propósito. A Bíblia diz, o Senhor, ele disse que aqueles demônios só não saíram por falta de jejum e oração. Jejum é para consagração, vida espiritual. Mas você quer prosperar, você tem que semear. Se você semear arroz, você vai colher arroz. Você não vai colher feijão. Você vai colher arroz. Por isso que quando eu venho para a casa de Deus, mas todo culto, eu tenho um hábito, nem todo dia a gente tem 100 reais para ofertar. Né? De repente você é empresário, aí você tem até mais. Mas cada um tem uma condição financeira. E eu preciso entender, eu preciso compreender que o momento de adorar a Deus não é só com glória a Deus, não é só com o louvor maravilhoso que foi, com a oração do bispo, com a mensagem que foi pregada. Esse momento é um momento que eu tenho que sentir muita alegria de ofertar, de ajudar o reino de Deus a crescer. Não é porque eu estou na frente do bispo, não. Eu tenho vários amigos pastores, que inclusive o bispo conhece, de São Paulo, Lapine, tantas outras pessoas. Fala, o bispo é um guerreiro. O bispo é um guerreiro. É de manhã na rádio, depois, domingo prega de manhã na Apucarana, depois vai na outra igreja, depois vai aqui, vai acolá. Falei, é trazendo a mensagem, lutando para que esse lugar permaneça aberto, que não é fácil. Afinal, nós estamos vivendo os últimos dias, que quando a gente vai falar de dinheiro, de oferta, tem pessoas que torcem o nariz. Eu, pelo contrário, eu fico feliz. É claro, cada um dá de acordo com a sua condição. Eu ia falar Silvio Santos, mas ele já foi-se embora, né? Mas se chegasse aqui um grande empresário da mídia, quem nós podemos citar da mídia? Tanto faz, vamos pegar um pai do Neymar, Neymar melhor, né? Se o Neymar, vamos falar Neymar filho, vai, que todo mundo conhece. Neymar, chegasse aqui e desse uma oferta de 500 reais. É uma grande oferta ou uma pequena oferta, bispo? Pequeniníssima. Mas se você hoje desse 500 reais, para você seria grande ou pequena? Para mim uma oferta de 500 reais hoje seria grande. A gente não está em final de ano com 13º nem nada. Você entendeu? Então nem todo dia a gente tem, mas, irmãos, todo culto a gente precisa ter o hábito de ofertar. Eu estou falando de mim. Quando a gente saiu de casa, a gente já fala, já pega o dinheiro lá. Daniel, você traz a sua oferta, eu já separei a minha. E a gente tem que fazer, pegar aquilo que realmente é uma oferta bacana. Fora da gente ser fiel no santo dízimo. Porque essas mulheres não serviam a Deus com glória a Deus. Elas eram aquelas que supriam as necessidades do ministério de Jesus. Detalhe, Jesus, ele nem tinha um salão fixo, ele usava a sinagoga dos judeus para pregar a palavra. E aqui tem um custo mensal. Não tem? Tem um custo. Então hoje em dia a gente vê tantas pessoas
com o coração muito duro para trazer uma oferta. Muito duro, de repente, para entregar o santo dízimo, a 10ª parte separada a Deus daquilo que Deus te dá. E por isso que às vezes a vida da pessoa está tão mirrada, porque não tem alegria de servir a Jesus com os seus bens e as suas fazendas, com aquilo que você tem. De repente a pessoa tem uma empresa, um comércio, servir a Jesus, separar uma parte. A mãe da minha cunhada, ela é da Universal, a Renata. Ela vende pães e bolos. Uma parte dos bolos da renda é de oferta e de dízimo para a casa de Deus. Então vamos fazer assim, irmãos. Eu sei que já são 8h16, vamos